Meus amigos, preparando aqui nesse instante um requerimento de medida, um requerimento na verdade de readequação de medida cautelar diversa da prisão. Tá? Na verdade esse é o segundo pedido, porque agora há pouco preparávamos um primeiro pedido nesse mesmo sentido, claro, o caso concreto diferente. O primeiro pedido foi para um caso concreto do interior e esse segundo pedido é para um caso concreto da capital, Salvador, no caso. Muito bem, nós entramos num determinado caso em que havia sido determinado ao nosso cliente o cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão, e essa decisão havia sido imposta por um juiz plantonista, não é? Uma decisão que o juiz plantonista, diante de um suposto flagrante, toma com base naquelas informações preliminares que tem. A defesa, entrando no caso, percebeu que algumas dessas medidas cautelares diversas aplicadas ao cliente se mostraram gravosas demais para o caso do cliente, desproporcionais, de forma a atrapalhar e de forma a, vamos dizer assim, a prejudicar, inclusive, o dia a dia, inclusive a saúde de um dos componentes de sua família. O que são, pessoal, as medidas cautelares diversas da prisão? Eu tenho aqui ao meu lado um grande livro sobre o tema, indico a todos, que é o livro Prisão e Medidas Cautelares Diversas da Prisão, do professor Rodrigo Capesi. Ora, em 2011 houve uma mudança, uma alteração legislativa que criou essas chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Em resumo, o que essa lei trouxe? Ela trouxe alternativas à chamada prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão processual que é decretada em desfavor do acusado quando se entende que há o chamado perigo da liberdade, em latim, periculum libertatis. A lei processual penal vai determinar que em alguns casos se faz necessária a prisão processual do réu, a bem do processo, para que o réu não atrapalhe o processo, para que o réu não fuja à aplicação da lei, para que o réu não continue reiterando, né, a sua conduta delitiva. Enfim, tem lá os aspectos determinantes para que fosse caso de necessidade da prisão preventiva. Ocorre que, em muitos casos, se verificava que se poderia atender às necessidades do processo, da segurança do processo, sem decretar em desfavor do réu, sem decretar sobre o réu uma medida tão gravosa quanto é a segregação, quanto é retirar a liberdade do réu. Então, em 2011, surgiu uma lei que criou ali umas cautelares, trouxe previsões, trouxe ali alguns instrumentos jurídicos que fossem aplicados sobre o réu, algumas obrigações que pudessem ser determinadas para o réu, mas obrigações que o réu obedeceria então a bem do processo, mas obrigações proporcionais, né? Então, visou-se a depender do caso. Ora, eu trago aqui essas medidas cautelares diversas da prisão. E o juiz deverá fazer o seguinte, então, desde 2011 para cá, analisar se, naquele caso concreto, uma vez verificada a necessidade de se resguardar o interesse do processo, será que não é o caso de aplicar sobre aquele processo, sobre o réu daquele processo, medidas cautelares que resguardariam o processo e, no entanto, proporcionalmente, né, não significasse aí a necessidade de retirar a liberdade do réu? Ou seja, em determinados casos, desde 2011, o juiz deve verificar primeiro. Ora, há aí um perigo da liberdade do réu, há uma necessidade de se resguardar um pouco mais o processo. Muito bem, se eu aplicar então as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já serve?
se servir. Ótimo, resguarda-se, protege o processo, mas proporcionalmente mantém o réu em liberdade provisória. E o réu terá a obrigação de cumprir essas medidas cautelares diversas da prisão, que, a exemplo, o réu terá a obrigação de comparecer em juízo a cada 30 ou 60 dias para justificar suas atividades. O réu não poderá ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 8 dias sem avisar o juízo, ou então não poderá sair da comarca onde reside sem avisar o juízo, terá a obrigação de sair de casa só a partir de determinado momento e também de se recolher em determinado horário do dia. São aí algumas medidas cautelares diversas da prisão, que, portanto, atendem à necessidade de se proteger, vamos dizer assim, a marcha normal do processo, e ao mesmo tempo não surge de maneira tão gravosa na liberdade do réu quanto seria aí se fosse aplicado de logo uma prisão preventiva, tá certo? Essas são as medidas cautelares diversas da prisão que surgiram aí com a implementação dos ditames de uma legislação que surgiu a partir de 2011, tá certo, pessoal? Então, neste caso concreto, foi aplicada uma medida cautelar, não foi aplicada a prisão preventiva, o que já foi bom para o réu. No entanto, mesmo assim, uma das cautelares diversas que foi aplicada ao nosso cliente, que por sinal neste caso nem é réu ainda, é investigado, não existe processo, uma dessas cautelares se mostrou bastante gravosa, porque uma dessas cautelares o impede praticamente de realizar a sua atividade profissional, né? Então nós estamos aqui pedindo, não estamos nem pedindo ao juiz que retire essa cautelar, não, estamos pedindo uma adequação, que adeque aqui o horário que o juiz inicialmente havia autorizado que ele saísse de casa num horário e retornasse em outro determinado horário. A gente está pedindo uma readequação desses horários para que ele possa trabalhar e prover o sustento de sua família. Nada mais razoável, nada mais proporcional, nada mais a seguir o próprio espírito da legislação que criou as cautelares diversas, que inclusive, diferente do que certa vez eu li em uma decisão de um certo juízo, ele dizia que as cautelares não passaram a existir em função do réu, mas em função do Estado, que estava errado, Sua Excelência. A lei e toda a doutrina e boa parte da boa jurisprudência, a jurisprudência majoritária, aponta que as cautelares diversas, de maneira proporcional e razoável, surgiram a resguardar os interesses do réu, que é hipossuficiente, que é mais fraco diante de todo o aparato do Estado, tá certo? Então vou voltar aqui à preparação desse pedido para protocolá-lo logo mais a ver. Pessoal, um abraço, até a próxima.